Salve nação, JM na voz aqui para mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo para saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$700 para quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, vídeo aqui com algumas notícias, algumas atualizações aí do Flamengo, tá bom? Bora falar de Michael, bora falar aí de reforços do Flamengo, bora falar da situação do Rodinei, então fique até o final do vídeo para estar sabendo todos os detalhes, tá? Vamos começar aqui falando sobre o Michael, tá, nação? Michael que, se voltar ao Brasil, vai ser para o Flamengo. A notícia começa dizendo aqui que o Michael deixou o Flamengo, né, no início deste ano para defender o Al Hilal. No entanto, as duas temporadas que defendeu o rubro-negro fizeram seu nome ficar marcado e ser constantemente lembrado com carinho pelos ex-companheiros. Em entrevista ao Pode Papá, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube carioca, falou sobre a possibilidade do atacante defender outros clubes dentro do Brasil e cravou: se Michael tivesse que voltar por empréstimo ao país, seria para o Flamengo, tá bom? Fiquei até rindo da possibilidade de Michael ir para o time A ou B em São Paulo. Os caras pagaram pelo Michael. Em 4 meses ele queria sair. Os árabes até poderiam vender. Se fossem vender, não posso falar nada. Vem o Corinthians, Botafogo, compra ele e beleza. Começou aí o Marcos Braz afirmando, né? Aí falaram em empréstimo gratuito. Sabe a chance dele sair em empréstimo e não ser o Flamengo? É zero. Tenho boa relação com o empresário e muito boa com o jogador. O jogador tem compromisso comigo. Se vier nas mesmas condições, nesse sentido de não pagar pelo empréstimo, ele viria para o Flamengo. A minha relação com o Michael é muito forte pelo que ele passou no Flamengo, pela relação humana, completou então o Marcos Braz. Ou seja, dizendo que se fosse vendido e tudo mais, o Marcos Braz não descartaria a ida dele para outro clube, porque o Flamengo obviamente não iria pagar pelo Michael. Mas se for aí um empréstimo gratuito, se for para o atleta voltar ao futebol brasileiro gratuitamente, o Michael iria diretamente para o Flamengo. Isso o Marcos Braz confirma, ou seja, sim, tem essa possibilidade do Michael ser emprestado ao final deste ano, tá, nação? No início de janeiro. E com isso, obviamente, o clube escolhido seria o Flamengo, como o próprio Marcos Braz está confirmando, tá? Marcos Braz ainda aprofundou sobre o sentimento que nutre por Michael. Durante a passagem pelo clube carioca, o atacante já falou abertamente sobre o quadro de depressão que sofreu em 2020. É um cara especial, torço por ele. Torço para cumprir o contrato dele. Foi bom para ele financeiramente. Infelizmente, logo que ele chega lá, ele perde a mãe e perde a avó, que ele tinha ligação do outro lado do mundo. Então isso foi o que fez o Michael ficar mais triste, longe aqui do Brasil, e ter a intenção de retornar. Mas o Marcos Braz tem conversado com ele, como diz aqui, né? A amizade deles é muito boa e quer dar conselhos para o Michael para que ele cumpra o contrato dele até o final, para que ele possa aí, ter uma vida financeira daqui para frente muito boa, para que ele não possa se preocupar aí financeiramente. Todos já sabemos das dificuldades que o Michael passou na vida até chegar ao Flamengo e agora está lá no Al Hilal ganhando bem e podendo fazer o seu pé de meia, como a gente costuma falar. Então, sim, Marcos Braz diz que se Michael voltar gratuitamente para o futebol brasileiro é para o Flamengo. Agora, se o Al Hilal decidir vender ele, aí já outra equipe pode sim contratá-lo. Tá bom, nação? Bora falar de alguns reforços aqui do Flamengo que o próprio Marcos Braz aí deu declarações sobre os reforços no Pode Papá e bora falar, tá bom? Vamos lá sobre os reforços do Flamengo. Em entrevista ao podcast Pode Papá, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falou sobre o trabalho que já está sendo feito para o próximo mercado da bola rubro-negro, ou seja, para a partir ali de dezembro.
Questionado sobre diversos nomes que estão sendo especulados na Gávea, o dirigente abusou aí de seu estilo sem rodeios e foi direto sobre cada um dos jogadores. Entre os cogitados aparece, por exemplo, o centroavante Pedro Raul, do Goiás, que é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro. Na lista também aparecem destaques do cenário nacional, como o meia Terans, do Atlético Paranaense, e internacional, como o goleiro Rossi, do Boca Juniors, tá bom? A lista tem aí o Pedro Raul, tá bom? Tem o Terans, como eu disse, Pedro Raul do Goiás, o Terans ali do Atlético Paranaense, temos o Agostinho Rossi, que é o goleiro do Boca Juniors, tá? Temos ali também o Wallace, volante da Udinese, tá bom? Esse sim foi muito especulado até para chegar este ano mesmo, mas tem a possibilidade de chegar aí a partir de janeiro, tá bom? E obviamente o Oscar, que é um dos meias ali que o Flamengo ainda vai buscar a sua contratação para o ano de 2023 em diante. O próprio Marcos Braz aqui disse que queria muito contar com esse jogador nos próximos anos aqui. É novo e não tem lesões. Realmente, o Oscar sofre muitas poucas lesões e não tem uma idade tão avançada, tá bom? Vale lembrar, porém, que quando o Marcos Braz diz que uma negociação é pouco provável, como no caso de Rossi, nem sempre essa situação é verdadeira, ou seja, pode de fato acontecer, tá? Mesmo que seja pouco provável. Essa escolha de palavras, inclusive, virou meme entre torcedores rubro-negros nas redes sociais, já que frequentemente indicam que há alguma conversa em andamento. Isso começou na vinda do atacante Bruno Henrique dos Santos para o Flamengo em 2019, quando o Braz declarou diversas vezes que a contratação era pouco provável. Desde então, a brincadeira virou sucesso entre flamenguistas, com o Braz também adotando aí tom bem-humorado. Ou seja, ele fala que é pouco provável, mas depois ele vai lá e consegue a contratação do atleta. Tá bom, nação? Bora para a última pauta aqui do vídeo, que é sobre a situação do Rodinei. Marcos Braz também deu declaração para isso, tá? O empresário do atleta falou também e tudo mais. Bora lá. Um dos destaques do Flamengo, Rodinei, está na reta final de seu contrato e teria tomado a decisão que não vai renovar. O crescimento do lateral com Dorival Júnior fez com que diversas equipes do futebol brasileiro se interessassem, como Grêmio, Atlético Mineiro e Botafogo. Em entrevista à ESPN, Ricardo Scheld, empresário do jogador, deu indícios que Rodinei irá sair do Flamengo para respirar novos ares. Esse fator foi comentado com o vice-presidente de futebol do Rubro Negro, que alfinetou antes de comentar sobre a negociação. O empresário dele dá muitas declarações, disse aí então Marcos Braz. Eu entendo e trato com a maior naturalidade do mundo. Se estão aí, se esta decisão do jogador e seu agente proceder sobre deixar o Flamengo, não vejo como nenhum problema. É um jogador importante, ainda mais nesta fase. Agora, lá na frente, nós vamos conversar se realmente é isso. Vamos supor que o agente dele aí, que a gente ganha Libertadores. E aí, Rodinei, você vai ser o nosso lateral no Mundial ou não? Eu sou aí gelo no sangue. Ele pode recusar. Ok, muito obrigado, disse Braz em entrevista ao S1 Live e paparazzo rubro-negro, tá? Então é isso, nação. Resumo, a informação para vocês é essa, tá? Sobre o Rodinei, o Marcos Braz disse que não tem nada definido, o empresário dele disse que o Rodinei não quer, mas Marcos Braz, como disse, vai sentar aí ao final do ano, vai conversar com o atleta e vai aí passar o que o Flamengo quer e deseja com ele. Tá bom? Deixe a opinião de vocês nos comentários sobre cada uma das notícias, sobre os reforços e tudo mais. Então é isso, forte abraço e falou!